Da linha conosco aqui no Bandeirantes Acontece, viu, Zaidan e ouvintes, o Rodrigo Prango, cientista político e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Como vai, professor? Muito bem-vindo aqui ao Bandeirantes Acontece. Muito boa tarde, é um prazer estar aqui falando com o Danilo, com o Cláudio. Eu acho que já novamente, já conversamos uma vez e está aqui com todos os ouvintes. Obrigado pelo convite. Professor, a gente vai falar aqui, a gente vai abordar a negociação aí entre o PT e o PSB, é o Lula com o Geraldo Alckmin, né? Essa aliança do ex-presidente Lula com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, né? Ela foi tratada pelos adeptos mais fervorosos aí do petista com uma estratégia que de fato vai ajudar a ganhar a eleição. Mas também tem por outro lado, quebrar ali as resistências do centro, né, e servindo como uma espécie de carta ao povo brasileiro, aquele documento com acenos ao mercado que foi decisivo para a vitória do petista, não é, na última eleição. E tem também algumas outras avaliações que são os riscos e que pode se transformar em um tiro no pé aí essa aliança do Lula e do PT. Como que o senhor vê, com a experiência que o senhor tem aí nessa área, como você vê essa aliança entre o Lula e o Geraldo Alckmin, o PT e o PSDB? Porque, claro, a figura do ex-governador está muito associada ainda ao PSDB, não, professor? Não, isso aí. Vamos então, antes retomar um pouquinho a trajetória de ambos, né, que me parece interessante para entender esse movimento. Então você tem toda a razão quando você coloca na sua pergunta a ideia de que essa aliança com Geraldo Alckmin, tendo Alckmin na condição de vice na chapa com Lula, seria algo parecido, análoga à carta ao povo brasileiro, que na verdade foi um aceno que o Lula fez ao mercado, mas vamos lembrar que não só a carta, quando o Lula saiu vitorioso, ele teve um vice que era um empresário. Então a gente não pode esquecer que antes do Lula ser eleito presidente, o Lula foi derrotado no segundo turno pelo Collor e o Lula foi derrotado 2 vezes no primeiro turno pelo Fernando Henrique. E na eleição que ele foi vitorioso, o Lula teve que primeiro fazer acenos ao centro, e a carta ao povo brasileiro teve um papel, como também o Zé de Alencar, que foi vice já falecido, um empresário, também ocupou esse espaço. Então significa que numa eleição deste ano, de 2022, tendo Bolsonaro e Lula como os principais adversários e com uma probabilidade altíssima de um segundo turno, o Lula novamente faz algo que ele já fez. O Lula teve um ganho, teve um aprendizado nas suas derrotas e soube, muitas vezes, ser um pouco mais radical ou um pouco mais duro no discurso para agradar a sua base, mas ele soube sempre fazer acenos e, de fato, dialogar com o centro político e com outros espectros políticos. Então, para o Lula, isso é muito tranquilo. O Alckmin, por sua vez, por que saiu do PSDB? Porque houve uma derrota em 2018, foi o pior desempenho de um candidato do PSDB, não é? Isso fez com que Alckmin, dentro do partido, perdesse espaço, especialmente também porque naquele momento o João Dória, candidato ao governo do estado, que saiu vitorioso, acabou abandonando, né, o seu criador, entre aspas, né, o seu tutor político, que foi Geraldo Alckmin, para seguir com Bolsonaro, chamado Bolsodória. E agora, neste momento em que provavelmente nós teremos uma política com muita dureza, né? Se o presidente Bolsonaro tem o confronto como um elemento essencial à manutenção da sua vida política, esta aliança de 2 adversários históricos, PT e PSDB, embora a gente saiba que Alckmin tenha pavimentado o seu caminho para o PSB, isso é um aceno ao centro político, isso é um aceno ao mercado e, de fato, obviamente que uma construção dessa envergadura mexe, e aí é lugar comum falar isso, né? Mas no tabuleiro da política várias peças são mexidas. Eu acho que é ponto positivo para o Lula, que ganha um vice da estatura de alguém como Alckmin, governador de São Paulo diversas vezes, e um governador que inclusive tem um bom trânsito no interior de São Paulo. Claro que petistas muitas vezes que atacaram o PSDB, atacaram a gestão do Fernando Henrique, atacaram Alckmin e atacaram inclusive José Serra, agora estão insatisfeitos,
mas vão se curvar à vontade de Lula se essa for a vontade de ter o Alckmin como vice. Rodrigo, boa tarde. É claro que essas similaridades com 2002, né? Algo similar aí. Por outro lado, há diferenças. O Zé Alencar não tinha ambições políticas, né? Era um empresário que reclamava muito da estrutura tributária brasileira, que é insana, né? Reclamava da taxa de juros. Aliás, como vice-presidente, ele chegou a reclamar várias vezes da taxa de juros, etc. Mas não era um cara com ambições políticas. E o Alckmin, pelo contrário, ele é um político. E, obviamente, as pesquisas, quando mostravam, recentíssimas, quando o nome do Alckmin ainda aparece, ele aparece em primeiro, para governador de São Paulo. E aí fica, quando ele sai, fica o Haddad em primeiro, o França em segundo, o Boulos e agora o Tarcísio, que já apareceu com 10%, mesmo ainda desconhecido, quer dizer, com uma margem de crescimento considerável. Agora, essa ideia claramente nasceu no PT. Pode não ter sido do Lula, mas o Lula ouviu, gostou e mandou tocar em frente, de ter o Alckmin como vice. O que talvez tenha surpreendido muita gente foi a receptividade do Alckmin. Ele gostou da ideia, estava na cara que ele sairia do PSDB. Isso era uma coisa óbvia, né? E entre ele e João Dória era uma mais conversa possível. Mas ele tinha o governo de São Paulo como uma meta óbvia, que ele já havia anunciado que iria tentar voltar ao Palácio dos Bandeirantes. E aparecia em primeiro nas pesquisas. O que o Lula ganha, você já explicitou. O PT tem forte rejeição no interior de São Paulo. São Paulo tem o maior eleitorado do país. O Alckmin pode quebrar pelo menos partes dessa rejeição. E além desse aceno, né, de alguém mais moderado, que é convidado para vice, etc. Mas e o Alckmin? O que ele ganha nessa história? Ele que aparecia em primeiro nas pesquisas para o governo de São Paulo. E muita gente que votava no Alckmin já manifestou inconformismo, não aceita essa aliança com o Lula para a eleição deste ano. O que o Alckmin ganha com essa aliança? Vamos lá, eu vou fazer aqui um exercício hipotético. Costumo sempre falar para os meus alunos que em política e em sociologia a gente não consegue chegar a um conhecimento exato como na engenharia, não é? Mas o que acontece é o seguinte, de fato, Geraldo Alckmin se encontrava na primeira posição. Mas em grande parte tem na cabeça do eleitor uma estrutura que é a do PSDB. Tendo uma dificuldade no PSDB, porque a gente sabe que o Dória provavelmente saia candidato à presidência. Já nem sei mais se sairá. Mas se saísse, o vice dele, que era de um outro partido e entrou no PSDB, assumiria a condição de candidato do Dória, Rodrigo Garcia. Então veja, o Alckmin estaria em primeiro pelo nome lembrado, mas com uma estrutura muito bem azeitada do PSDB na capital e no interior do estado. Então eu não sei se no decorrer da campanha, num outro partido que não tenha a capilaridade e a força do PSDB no estado e na capital, Alckmin se manteria. Agora é interessante que tanto ele, Alckmin, quanto Lula ponderaram. Nenhum dos dois ali é neófito, nenhum dos dois é novato. Eles sabem muito bem o que significa uma aliança dessa envergadura. Inclusive, você sabe que alguns petistas ventilaram e chegou até o ouvido do Lula em eventos, né? Bom, mas e se você morrer? E se você for assassinado? O que acontece? Alckmin aí o Lula já cortou imediatamente esse tipo de fala, dizendo que confiaria plenamente no Alckmin. Claro que, sem dúvida nenhuma, todos têm pretensões. O Alckmin e Lula têm as dele e eles ponderaram. Agora, o Alckmin, chegando à presidência da República, ainda que na condição de vice, talvez também desse uma resposta às pretensões e tudo aquilo que ele deve ter suportado calado em relação ao governador João Dória. Tem uma coisa em política que vocês que acompanham também há um bom tempo sabem que a única coisa que não pode em política, segundo os próprios políticos, é perder. O resto dá-se um jeito para tudo. Agora, Rodrigo, é interessante porque o Márcio França, claro, ele estava como governador quando ele concorreu em 2018 e perdeu no segundo turno, mas ganhou na capital, né?
Isso. Até porque havia e há ainda uma rejeição forte ao Dória na capital, desde que ele deixou a prefeitura. E o Dória ganhou no interior. Foi a época do Bolsodória, etc. Isso. Hoje, também no interior, a rejeição ao Dória, muita, basta ver, ele está com 2% aí nas pesquisas. Isso também é um retrato de uma rejeição forte em São Paulo, né, que tem um maior eleitorado. Sim. E você não acredita que no PSB, por exemplo, o Alckmin, ainda que sem a capilaridade, a estrutura do PSDB, o Márcio França, que não tem nem de longe a mesma história política do Alckmin, conseguiu ir para o segundo turno e ganhar na capital, que mesmo fora do PSDB, o Alckmin teria uma grande chance de voltar ao Palácio dos Bandeirantes? Sim, creio que sim. Mesmo sem a estrutura do PSDB, as chances eram muito boas. Aí que tá. O que fez a Alckmin ponderar e não concorrer ao governo de São Paulo para dar um passo maior rumo a Brasília, né? Ele foi governador em diversas situações. Então, talvez, intimamente, o Alckmin não queira mais ser governador. Ele queira um passo além daquele que ele já conhece. Agora, de fato, essa é uma pergunta que deveria, enfim, ser feita diretamente ao Alckmin. Quer dizer, o porquê de trocar uma eleição com altíssima probabilidade de êxito para governador de São Paulo, inclusive derrotando Rodrigo Garcia, cria de João Dória, ao invés de ser um vice de Lula. Eu não sei o que foi acordado, o que foi costurado nos bastidores entre Lula e Alckmin. E outra coisa, você trouxe a figura do Márcio França, e essa é uma discussão do PSB aqui em São Paulo, que são os palanques regionais, né, de como seria uma aliança Lula-Alckmin e aqui em São Paulo concorrer como adversários Márcio França e Haddad, né, porque existiria ali uma ideia de que Márcio França pudesse sair candidato ao Senado e o Haddad a governador. O Márcio França diz que não tem esse acordo. Enfim, então tudo isso paulatinamente vai sendo costurado, e eu acho que as próximas rodadas de pesquisa serão decisivas. Agora, concordo contigo nesta sua fala, nessa sua pergunta, que também haveria uma possibilidade, mesmo no PSB, sem a estrutura do PSDB, chances do Alckmin ser eleito. Por quê? Eu acho que é uma resposta que é dele, né? Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o cientista político, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Rodrigo Prango. A gente teve, ainda no mandato da ex-presidente Dilma Rousseff, aquela tal carta, do Michel Temer, falando do vice, figurativo, sim, decorativo. E temos também algumas alfinetadas entre o presidente Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão. Não querendo aqui brincar de futurologia, mas o que a gente pode traçar aí como perspectiva do papel de fato do Geraldo Alckmin num possível mandato do Luiz Inácio Lula da Silva, hein, Rodrigo? Então, você vê que a posição de vice-presidente no Brasil ela é muito importante. Eu até cheguei a escrever, tempos atrás, um artigo chamado Vice-Presidentismo. Porque vamos pensar o seguinte, o primeiro eleito pós-regime militar foi Collor, que antes de se concretizar o impeachment, ele renunciou e assumiu o vice, o Itamar. A Dilma sofre o processo de impeachment até o final, e quem assume é o vice-presidente Michel Temer, né? E agora, com o Mourão e Bolsonaro, Bolsonaro, segundo contam os mais íntimos ali que compartilham com ele da intimidade, diz que ele tem uma visão conspiratória de mundo, ele sente-se a qualquer momento perseguido, traído, enfim. E isso recaiu especialmente sobre o general Mourão, que vale lembrar, no início do governo, atendia a imprensa, dava entrevista em inglês, em outros idiomas, começou a aparecer e foi rapidamente tolhido, cortado, pelo Bolsonaro e por parte dos bolsonaristas no núcleo duro do poder. No caso do Alckmin, o Lula sabe que ele tem pretensões. O Lula é um senhor já, com uma idade, e eu até sou obrigado em breve a escrever de novo, porque na época em que o Lula foi preso, foi condenado em segunda instância e que havia ainda sobre ele vários processos,
e eu escrevi dizendo o seguinte: olha, a trajetória política do Lula continua, porque ele é uma das maiores lideranças produzidas no Brasil e na nova república, mas provavelmente a carreira eleitoral do Lula, pelo tanto que ele tem ainda que responder à justiça, pela prisão e condenação em segunda instância, a carreira política está encerrada. E aí eu vou ser obrigado a lembrar aqui o Pedro Malan, que chegou a escrever, né, dizendo que no Brasil até o passado é incerto. Se o passado é incerto, qualquer exercício de futurologia é terrível para a gente. Mas eu acho que neste âmbito de uma possível vice-presidência do Geraldo Alckmin, ele vai estar cumprindo o papel institucional. Não me parece que Alckmin possa ser alguém que tenha qualquer perspectiva conspiracionista em relação ao Lula, e o Lula, inclusive, já deu um passa-moleque nos petistas mais afoitos, dizendo que ele, Lula, confiaria. E se ele confiaria e ele quiser, né, Geraldo Alckmin, o PT, como de costume, vai se calar, porque Lula é a liderança máxima. Não vejo grandes problemas de Alckmin serviço. Eu acho que dá uma tranquilidade. Imagina numa pandemia um vice-presidente como Alckmin, que é médico. Eu acho que a situação seria outra do Brasil, penso eu. Aí não pensando em futuro, mas no passado e no presente do Brasil. Conversamos aqui na Rádio Bandeirantes ao vivo, no Bandeirantes Acontece, com o Rodrigo Prango, cientista político e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, falando sobre essa aliança entre PT e PSB, Lula e Geraldo Alckmin. Obrigado mais uma vez pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes, hein, professor? Bom, um abraço, Danilo, um abraço, Cláudio, a todos os ouvintes. Obrigado. E uma boa semana, bom restante de semana para todos vocês, com muita tranquilidade. Obrigado, professor. Até uma próxima.